Fala aí, seus porco louco. Tudo bem? Urgente, hein? Urgente. Mancha Verde foi protestar lá na academia. Vamos falar já sobre isso. Por quê? Mas antes, por quê? Quero que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e também vai comentando aí o que você acha, se você achou legal, não acha legal, tudo isso que nós vamos falar aqui. O Palmeiras ontem saiu derrotado do Maracanã, um jogo vexatório, vexatório. O Palmeiras deu um chute no gol, um chute no gol. Pra você ter uma ideia, Nova Iguaçu na final do Campeonato Carioca chutou 12 vezes. O Atlético Goianiense contra o Flamengo chutou 16 vezes e o Criciúma chutou 14, ou vice-versa. Isso tudo lá no Maracanã agredindo o Palmeiras. Agredindo o Flamengo, perdão. Então, assim, absurdo isso, hein? Absurdo, absurdo. O Palmeiras jogou de forma covarde ontem. O time foi covarde. Jogadores covardes, não respeitando nem sequer o confronto entre Flamengo e Palmeiras, né? Pensaram pequeno. Perder de 2-0 jogando bola é uma coisa. Ontem foi vexatório o que os jogadores do Palmeiras propuseram para sua torcida, né? Para a torcida que assistiu pela televisão, que assistiu nos bares, assistiu na sua casa e que foi até o Maracanã, tanto os moradores do Rio de Janeiro, como aqueles que viajaram até o Rio de Janeiro das localidades aqui de São Paulo também para acompanhar o Palmeiras e apoiar o Palmeiras, que é isso que o torcedor faz. Dentro do estádio, o palmeirense, o torcedor palmeirense, tanto fora quanto no Allianz Parque, vem apoiando sempre o time. No último jogo, contra o Vitória, vaiou após o apito final, e acho que é todo direito, inclusive comentado pelo próprio técnico Abel Ferreira, que isso é um direito do torcedor, e eu acho que está correto, ainda bem que ele não discordou disso. E a Mancha Verde, irritada, a Mancha Verde foi ontem, a Mancha Verde faz corredor, a Mancha Verde faz mosaico homenageando o jogador, homenageando o técnico, a Mancha Verde também apoia o time, faz festas muito importantes dentro do Allianz Parque e também para trazer o time, pra levar o time até o Allianz Parque, para levar o time naquele clima de jogo decisivo, e não sei nem se vai fazer, acho que na próxima quarta-feira, não sei nem se os jogadores merecem, porque o que eles fizeram ontem para a gente foi uma coisa ridícula. Você até pode falar, não concordo da Mancha Verde, não gosto disso. Você. Cara, desculpa. A gente tem que parar, eu falei isso ontem, a gente tem que parar de ficar pensando pequeno. Alguns torcedores, mas nós ganhamos 3 títulos com esse time. Não, nós ganhamos. A gente tem que ganhar de novo. Aí tem torcedor aí que fica gravando, vocês querem ganhar toda hora? Sim, a gente quer ganhar toda hora. A gente quer ganhar toda hora. Porque para você querer ganhar, você tem que estar disputando. A gente não tá nem, a gente nem mais disputar se bobear vai. Então o Palmeiras tem que ter vontade para ganhar, para disputar. Se ganhar na final ou não ganhar na final, beleza. Como, por exemplo, na Supercopa para o São Paulo. O Palmeiras jogou, perdendo os pênaltis, tudo bem. E a torcida foi protestar lá na academia, depois que perdeu para o São Paulo nos pênaltis lá em Minas Gerais? Não foi protestar. Por quê? Porque foi um jogo jogado. Tomar lá, dar cá e perder nos pênaltis, faz parte. Agora, você fazer isso, jogar de forma covarde, como foi feito ontem, realmente é um absurdo. O torcedor palmeirense que não ficou indignado com o que viu ontem tem que repensar o seu conceito de futebol. Né? Eu não estou falando que você é menos ou mais palmeirense que eu, que qualquer outra pessoa, só que tem que repensar os seus conceitos. O Palmeiras jogou de forma covarde, não respeitando a sua história, que é um time de briga, um time de luta, um time que vai brigando. Esse time se apagou. Perdemos para o Vitória em casa, zona de rebaixamento. Perdemos para o Fluminense, zona de rebaixamento. O Palmeiras precisa rever seus conceitos. O técnico Abel Ferreira. Não sei, aí tem notícias circulando, que o elenco não está contente com algumas escalações, com algumas escalações, não, com algumas proposições técnicas do técnico. Enfim, alguma coisa errada tá, porque o time não pode sair de um time brigador, um time resiliente, um time que não se abate com nada, a fazer um jogo ridículo, covarde, como foi feito ontem. O Palmeiras jogou pior que time de várzea. O Palmeiras não atacou, o Palmeiras não agrediu o Flamengo. E o Flamengo não fez mais gols ontem, talvez por sorte e por grande atuação do Everton em 2 lances, que foram cruciais e que ele defendeu muito bem, senão seria 4-0, pelo menos. Né? Um resultado muito difícil de reverter aqui no Allianz Parque, 2-0, muito difícil, porque o Flamengo é um time bom e o Palmeiras está aos cacos, está desmontado. Vamos ver como que vai ser domingo, que time que vai colocar, que coloca o time titular, tá? Porque para colocar time reserva para esses vagabundos que jogaram ontem não fazerem nada, é um absurdo, tá? Vamos ver aqui o protesto da Mancha Verde, que, segundo informações, invadiu. Acho que quando o portão deve ter aberto para algum carro entrar ou sair, os integrantes da Mancha Verde entraram lá. Eu não estou afirmando nem defendendo, não sei o que realmente aconteceu, mas eles entraram dentro da academia e a Sociedade Esportiva Palmeiras
na presidente Leila Pereira mandou chamar a polícia. Vamos ver essa conversa aí com os funcionários do Palmeiras. Entendida? A Leila começou a pagar a mancha agora? Eu vou levar tudo isso daí. Mas assim, hoje não vai adiantar mais. Não, tudo bem. Não, isso eu já entendi. Isso eu já entendi. Eu não sou besta, eu já entendi. Eu, mano, atendo vocês aqui, ó, 10 vezes segundo, porque eu vou atender vocês lá. Meu celular tá acabando aqui. Pega o telefone dele. Só que é o seguinte, cara, eu sei que você vai seguir, ó. Entendeu? Eu sei que você é um peixe pequeno, entendeu? Então, assim, só tá enrolando aqui e mais uma vez não vai ter que... Não tô falando você. Eu tô falando... Não você. Não você. Eu tô falando você. Eu vou levar tudo isso. Aí o que vai acontecer? Nós vai ter que vir... Nós vai vir 10 vezes. E aí, eu vou levar isso pra falar. Eles vão voltar. Vai voltar. Porque sabe o que vai acontecer? Você acha que o Palmeiras vai conseguir passar o orçamento? Vai cantar, vai vir aqui pegar o time, vai... Tá vendo? O Jorge falou que realmente vem. Sim, a Mancha Verde o que queria? Conversar com o técnico e com o elenco. Né? E aí, o Palmeiras, logo depois, soltou uma nota, e eu vou ler aqui para vocês. Ó, a nota é o seguinte: a Sociedade Esportiva Palmeiras informa que integrantes da torcida organizada Mancha Verde invadiram a Academia de Futebol na tarde desta quinta-feira, dia 1 de agosto. Né? O clube acionou prontamente a polícia para que o grupo fosse retirado do local. Antes de deixar o centro de treinamento, líderes da uniformizada, entre eles o presidente Jorge Luiz, fizeram diversas ameaças, prometendo novas invasões e atos de vandalismo, além de perseguir atletas fora do ambiente de trabalho. O Palmeiras não tolera qualquer tipo de conduta criminosa e tomará todas as providências cabíveis para que os responsáveis por esta ação ilegal e sem propósitos sejam identificados e punidos. E depois também aqui, ó, a Bandeirantes, né? A Band Esporte soltou uma nota, soltou um comunicado dizendo o seguinte: que Leila Pereira proibiu atletas e comissão técnica de falarem com a torcida organizada. Eu vou falar o seguinte, minha opinião, qualquer tipo de ato de violência, vandalismo, ameaça a jogador, realmente tem que ser punido. Isso realmente não. Agora, uma conversa com os jogadores, eu acho que não é nada de ruim, na minha opinião. Comenta você também aí, coloca a sua opinião aí. Queria saber o que você acha. Eu não vejo nenhum problema pegar aí 3 integrantes da torcida organizada, o presidente e os 2 vice-presidentes, o Jorge, o Fezinho e o Pato, e conversarem com o pessoal lá, conversar com o técnico, para entender o que está acontecendo. Né? Porque a gente fica aqui, o torcedor quer apoiar, o torcedor quer isso, mas o torcedor às vezes precisa fazer um pouco mais. Né? Agora, o que realmente não pode, e a presidente também tem que entender, é deixar os atletas na zona de conforto. Porque o que eles fizeram ontem, o presidente Leila Pereira, foi um ato de covardia. Eles foram cobrados. A senhora cobrou o presidente, os jogadores, a senhora cobrou o presidente, o técnico do mau resultado ontem? Não será que cobrou? Porque tem que cobrar, porque aqui, o que a gente viu ontem no Maracanã é algo inadmissível, porque certeza que quando você soltar os valores dos ingressos serão exorbitantes para a próxima quarta-feira, né? Você vai se preocupar em encher o caixa de dinheiro. Agora, e aí? O torcedor também quer apoiar, o torcedor quer ver o time ir lá para frente. Não é só você que quer ver. Né? E esse papo de ficar rotulando entre torcedores de verdade e torcedores de mentira que os técnicos e jogadores, alguns jogadores ficam fazendo, é um ato extremamente pobre e baixo. Porque o time existe pela torcida, a torcida existe pelo time. E nós, no Allianz Parque, torcedores, fazemos o time, sim, buscar vitórias. E desse jeito que você está fazendo, Leila Pereira, e também Abel Ferreira, vocês estão tirando o torcedor da sua principal função, que é torcer e apoiar o time. Porque o que foi visto ontem foi um time covarde. Não é um time digno da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Não é. Tem jogadores brilhantes, jogadores aí muito bons, tarará, mas a gente não viu o resultado. Não viu sequer vontade de reverter o jogo. Não sequer vimos vontade de reverter o jogo. Né? Isso é muito triste. Isso é de forma vexatória como o Palmeiras jogou ontem. Jogou pior que time pequeno. Pior que time de segunda divisão, dona Leila Pereira e senhor Abel Ferreira, e jogadores. Vocês foram covardes ontem. Então vocês tinham que, no mínimo, escutar a torcida. É lógico, repito, sou contra atos de violência, ameaças e esse tipo de coisa. Mas, para quem está vendo os vídeos aí, o Jorge falou sim que iam voltar para protestar na frente lá, que queriam conversar com os jogadores. Enfim, toda a torcida faz isso, se está certo ou errado, cada um tem a sua opinião, só que os jogadores não podem ficar nessa bolha. E tem outra coisa, viu, que eu fico aqui chateado. Muitas vezes tem aquele jogo difícil, sabe aquele jogo difícil? Você sabe, torcedor, que eu estou falando. Você sabe aí do outro lado.
Você sabe. Inclusive, escreve aí, aquele jogo difícil, que se você sabe que a torcida apoiou. Sabe o que acontece com esse elenco? Eles cagam e andam para quem está no estádio. Eles simplesmente cagam e andam para quem está no estádio. Eles não vão lá depois de uma vitória em que a torcida canta, transmite aquela vibração, eles não vão lá brigar não vão lá no final do jogo agradecer e se abraçar com a torcida para comemorar a vitória. Eles não fazem isso. Eles simplesmente viram as costas como se nada tivesse acontecido e descem para o vestiário. Isso é muito triste para o torcedor que vai ao estádio. É muito triste. Como, por exemplo, outro dia, o senhor Zé Rafael foi xingado no seu Instagram. Ele devia ter pego essas pessoas e identificado essas pessoas e punido essas pessoas na forma da lei, né, que xingaram, ameaçaram ele no Instagram. Ele faz um gol, que inclusive foi anulado o gol, foi contra o Vasco, ele vai lá xingar a torcida, como se o cara que estivesse no estádio fosse o cara que estivesse no Instagram, que de repente nem aqui em São Paulo, nem no jogo estava. Então os jogadores estão vivendo numa bolha, estão numa zona de conforto que eles precisam sair. Eles estão achando que vão ganhar toda hora, e estão achando que são os bambambam. Não, o torcedor só quer isso, que tenham jogadores que joguem com vontade, né? Que joguem com vontade, com raça, com determinação, que lutem sem parar. Ontem, o Palmeiras se entregou ao Flamengo de forma, repito, vexatória. Vexatória. Algo tem que ser feito. Né? Hoje já se soltaram a segunda fofoca de bastidores de vestiário. E a presidente tem que fazer alguma coisa. Né? Eu acho que, nesse momento, a torcida tem que se unir. E nós vamos fazer a nossa parte. Espero que os jogadores, comissão técnica e diretoria façam a parte deles. Quer fazer esse time jogar bola de novo. Porque salário em dia, a gente sabe que tem. Melhor estrutura, a gente sabe que tem. Né? O Palmeiras bem administrado, ele é. Então, falta o quê para os jogadores? Tem que sair da zona de conforto. E como sai da zona de conforto? É com a torcida protestando. Sempre lembrando, não de forma violenta e nem de forma com ameaças. Né? Então, comenta aí o que você achou desse protesto, dessa ida na academia da Mancha Verde, cobrando os jogadores e comissão técnica pelo péssimo, vexatório resultado de ontem. E também comenta aí se você acha que o Palmeiras tem condição de sequer empatar aí, talvez empatar, para chegar aí aos pênaltis e talvez passar para a próxima fase. Lembrando que além de forma vexatória, é muito ruim para os cofres do Palmeiras a gente não passar de fase. Não passar de fase. Tá certo? Então, lembrando também, né, que o jovem Estevão muito provavelmente não estará à disposição para o próximo jogo. E aí a gente vai ficar com esse time totalmente desmontado, com jogadores que não entregam e não estão entregando mais aquilo que poderiam. Então, comenta aí, fechou? Vamos lá. Mas, acima de tudo, avante palestra. Torcer para aquilo que mais importa, Sociedade Esportiva Palmeiras, porque jogadores, torcedores, diretoria passam e a Sociedade Esportiva Palmeiras fica. Beijo, hein? Amanhã tem mais. Vamos,